Segunda rodada desse pessoal do Money aqui na CNN Brasil no Hora Fiquei H. sabendo. Lucinda Pinto faz prévia agora. Fiquei sabendo. É, faz Warm-up. prévia. Estende o carpete vermelho para você chegar, meu querido. Naka, você estava ouvindo a minha conversa ali com a Rita Mundim? A gente falando dessa desarmonia, né? O governo pisando no acelerador e o Banco Central tentando puxar o freio de mão. O Banco Central já tinha começado a soltar o freio de mão, mas com a quantidade de estímulo e de coisa que está vindo, prolongamento da guerra, hoje as taxas de juros dos mercados futuros dispararam, né? A conta vai chegar. Vai chegar e hoje ficou muito claro que tudo isso que está acontecendo muda efetivamente o patamar da taxa de juros aqui no Brasil. Então, o ciclo que a gente está vivendo de corte da taxa Selic, muito provavelmente terminará antes do que todo mundo previa e com um juro maior do que se imaginava há poucos meses. E tem um detalhe ruim que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, começando essa história, a gente separou aqui algumas previsões de algumas casas sobre quanto a taxa Selic estará no fim deste ano. E olha que interessante. Citi, Banco Americano, 13,75. JGP, grande gestora, André Jakurski, lá do Rio de Janeiro, já prevê 14,5%. O que quer dizer isso? Além Banco Central não corta mais. Não corta mais na reunião agora do mês de junho. BTG prevê apenas um cortezinho de 25. Itaú 13,75, Inter 13,25, Paine 14, assim como a XP. A XP levou hoje a previsão, estava prevendo 13,25, agora prevê 14. O que essas casas estão indicando, principalmente o pessoal que está revisando para cima? O juro deve terminar o ano num patamar mais próximo de 14, talvez 14,25, porque não tem espaço para continuar cortando o juro. O pano de fundo dessa história começa no exterior. Sim, verdade, tem guerra, tem preço de combustíveis subindo, tem uma série de consequências disso. Mas também tem um ingrediente doméstico e ele não pode ser desprezado. Hoje, mais cedo, eu conversei com a Solange Surur, que é colunista do CNN Money, é a chefe de macroeconomia do BS Wealth Management para o Brasil. E ela estava. BS é um dos maiores bancos da Europa. Da Europa, Banco Suíço, respeitadíssima no mercado financeiro. E ela, com a equipe, fez uma conta, Thaís, das medidas anunciadas de crédito e renda pelo governo nos últimos meses. Todas as medidas, novo imposto de renda, liberação do FGTS, Luz do Povo, Gás do Povo, Move Brasil, que é o crédito para compra de carros por aplicativo, assim, uma série de medidas. 189 bilhões de reais serão adicionados à economia brasileira. Se tem mais dinheiro circulando, tem mais consumo, tem mais demanda, tem mais inflação. E ela argumenta que, diante desse cenário, o Banco Central vai ter que parar o ciclo de corte. Ou o BS mantém previsão de mais um corte de 0,25 e só porque já está comunicado, porque a comunicação não mudou. Mas, segundo o Solange Surur, deveria parar agora, deveria ter a mesma previsão aqui, ó, da JGP com 14,5%. Ou seja, o que a gente está vivendo no exterior e aqui no Brasil faz com que o Banco Central tenha de pisar no freio antes da hora e vai parar esse ciclo que a gente está vivendo. E aí, só para terminar, Thaís... O detalhe preocupante. Não, o detalhe preocupante é que o Brasil tem sido cada vez mais responsável por este mau momento do que o exterior. Então, tem guerra? Tem guerra. Mas principalmente, o ingrediente principal dessa conta é o Brasil. Agora, pouquinho antes, eu entrevistei Guilherme Mello, secretário executivo do Ministério do Planejamento. Ele mantém o... Ministério da Fazenda. Não, agora ele é do Planejamento. Ele foi do Planejamento, verdade. Ele foi do Planejamento. Ele mantém a avaliação de que o governo tem cumprido à risca o arcabouço fiscal, ele promete que o ano que vem terá superávit primário, mas ele reconhece que algumas medidas de fato não estão trazendo tanto efeito como eles achavam no ponto de vista do corte de gastos. E ele citou nominalmente o BPC, o benefício de prestação continuada, foi uma das causas do bloqueio de mais de 20 bilhões anunciado há poucos dias. E segundo ele, o BPC, o orçamento do BPC, deve passar em breve o orçamento do Bolsa Família.
Ou seja, o BPC continuará sendo um motor do gasto público e é gasto obrigatório, é um benefício de um salário mínimo, ou seja, até por ali não vamos trazer alguma notícia do ponto de vista fiscal que seja positivo. Olha, o BPC, essa justificativa do BPC é uma justificativa interessante para a equipe econômica adotar, porque, de fato, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando manda aquele primeiro pacote, que trouxe o imposto de renda também, a isenção do imposto de renda, que gerou aquela confusão toda com o mercado, mas, de alguma forma, tinha medidas ali para super salários e tinha medidas para conter o BPC e o Congresso Nacional recusou. Então, aqui tem um ponto do governo dizer, olha, essa é uma medida que vai consumir bastante, tem consumido bastante a despesa obrigatória, mas, nós tentamos, o Congresso Nacional que não deixou. Está entendendo, Naca? Sim. Porque nós estamos no meio de uma campanha eleitoral. O próprio ministro da Fazenda, a gente estava comentando aqui o tom político que ele adotou, né, nessas últimas semanas, assim, uma coisa de como ele engatou nesse discurso político do governo, né? Então, 189 bilhões de reais a mais, a maioria desse dinheiro não conta para o arcabouço fiscal. Sim, então, de fato, sim, o governo... Então, assim, o arcabouço fiscal está funcionando porque o dinheiro não está sendo... Sim, né? Não é daquele carimbo. Não é daquele carimbo, mas a dívida pública, como sempre diz o economista Gabriel Barros, da Arques Investimentos, eu acho essa frase dele matadora, a dívida pública é o gabarito de como um país gere as suas contas públicas. Se ela está subindo, a ordem dos fatores, dos produtos pode até alterar os fatores, mas não escapa da avaliação e a dívida pública brasileira está subindo. Agora, Naca, diante de todo esse cenário aqui, o mercado financeiro hoje... Foi duro porque foi uma quarta-feira com sabor de sexta, mas foi um dia de ajuste. Amanhã tem mercado. Amanhã não. E sexta tem. Mas é um mercado mais esvaziado. Aí fechou o dia bem negativo. Geralmente em feriados, antes do feriado, o mercado prefere ter uma posição mais cautelosa porque não sabe o que vai acontecer. Mas hoje foi pior. O dólar subiu 1,12%, chegou a bater R$ 5,09 e a bolsa caiu mais de 2% hoje. Todo o mercado de juros futuros subiu bastante. Teve noticiário externo, sim, aquele lenga-lenga, vai ou não vai da guerra, o acordo de paz. E também no meio da tarde fez um pouco de preço a informação trazida pela Débora Bergamasco de que o filme de Jair Bolsonaro estará na delação premiada de Daniel Vorcaro, a nova delação. Isso acaba também fazendo um pouco de preço. E aí, só para terminar, Thaís, um dos destaques da Bolsa, apesar da queda, as ações da Copasa, a empresa de saneamento de Minas Gerais, subiram mais de 13% hoje, na expectativa do resultado do leilão e apuração do nosso time de infraestrutura aqui da CNN, a Equatorial levou a Copasa e o resultado deve sair em breve. E a Copasa, as ações dela têm flutuado bastante em função da expectativa desse leilão, que no final está acontecendo hoje, né? Esse tombo aqui é impressionante. Se a Bolsa perder 170 mil pontos, de quase 200 que alcançou há poucas semanas, né, Naca? Meu querido, obrigada. Pena que hoje as notícias não foram tão boas. E amanhã você está aí? Amanhã eu tô, você tá? Eu tô também. Então vem trabalhar, né, Fernando Nakagawa? Mas não tem mercado amanhã. Mas a gente arruma notícia. Não, o mercado já estará fechado amanhã. Notícia para você não vai faltar, Fernando Nakagawa. Não escape de mim.